Graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento de meditação, onde nós queremos meditar de maneira toda especial, dando seguimento às leituras de Lucas. Semana passada falamos sobre Lucas 14, semana retrasada Lucas 13 e hoje é Lucas 15. Na verdade, a leitura trata dos primeiros dois textos, 1 a 10. Mas tem uma terceira parábola sobre a qual vou comentar também, que a gente conhece muito bem. Jesus fala da parábola da ovelha perdida, da parábola da dracma perdida e a terceira, da qual a leitura não contemplou, dos dois filhos, o filho pródigo. Na verdade, não deveria ser filho pródigo, mas o pai amoroso. O que acontece? Jesus era um homem muito querido pelas pessoas. Ele ensinava as pessoas, não de cima para baixo, não no rigor da lei, mas ele ensinava com amor. E ele mostrava que Deus é igual para todo mundo, que Deus ama todo mundo, que Deus busca todo mundo e que Deus quer uma conversão de todo mundo, um arrependimento sincero. E que o céu é para todos, só vai para o inferno quem quer. Isso é quem fecha os ouvidos, os olhos, o coração, a mente para a mensagem de Deus. Aqueles que acham que não precisam se arrepender. Aqueles que acham que vivem a sua vida sem Deus e que são deuses de si mesmo. E tem muita gente assim. E o texto começa dizendo o seguinte: os fariseus, os escribas, os líderes religiosos do povo, olham e veem que Jesus está fazendo uma refeição, provavelmente uma janta com publicanos e pecadores. Então ele diz, olha, ele come com publicanos e pecadores. Isso era muito ciúme, muita inveja. Por quê? Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Eram judeus também, mas cobravam impostos para os romanos. E aí eles tiravam uma parcela daquilo e eles eram tidos por exploradores. E muitos eram mesmo. E ali diz ainda pecadores, ou seja, provavelmente tinha comerciantes ali que não eram bem vistos. Pecadores. Todos sabemos o que eram. Pessoas diferentes dos fariseus, saduceus, que se achavam importantes. E Jesus está lá dentro comendo com eles. E aí quando Jesus recebe essa crítica desses líderes que se julgam mais santos por cumprirem a lei, Jesus resolve contar 3 parábolas, 3 pequenas histórias. A primeira, uma ovelha se perdeu. Saiu de perto do rebanho e se perdeu. A ovelha sabe que está perdida? Sabe. A ovelha sabe que está perdida. Ela não tem como achar o caminho de volta. Só que ela não sabe o risco que ela está correndo lá fora. De repente ela está indo para perto de um precipício, pode escorregar e cair. De repente ela está indo para perto de um espinheiro e ela tem aquela lã grossa, ela pode ficar emaranhada, presa ali. De repente ela pode ir num rio onde tem água profunda e aquela lã vai encharcar e vai levá-la embora, ela vai se afogar. De repente tem algum lobo, algum urso que tinha muito naquela região que pode devorar ela. Ela não sabe dos perigos que ela está correndo. E o pastor vai atrás dessa ovelha perdida. E então a encontra e o que ele faz? Coloca nos ombros. Ele não sai chutando, empurrando e dizendo, vai embora, vamos para cá. Não, ele a trata com amor. Apesar de ela ter saído do rebanho, ter ido para um lugar perigoso, sem saber que era perigoso. E ele a trata com carinho, colocando no ombro, ele mostra o seu amor, o seu carinho, e provavelmente ela está cansada. Quanto tempo que ela está perdida? De repente está machucada, ela precisa desse cuidado amoroso que só o pastor tem. E então traz ela de volta para o rebanho, e aí ele faz uma festa com os amigos e se alegra. Jesus diz, assim é no céu, quando um pecador se arrepende, também tem alegria. E aí Jesus conta de uma senhora que tinha 10 dracmas e perdeu uma. Dracma era uma moeda de prata grega e ela valia um dia de serviço. Hoje, quanto é uma diária? R$150, digamos, R$200, era isso que valia. Tinha o mesmo valor do denário. O denário era a moeda romana, também valia um dia de serviço. E ela perdeu a moeda dentro da casa. E aí ela está preocupada porque para ela é muito dinheiro. E aí ela liga a luz, começa a varrer até encontrar e então
faz uma festa, chama as amigas e fica toda alegre. Jesus novamente diz, assim é no céu, quando o pecador se arrepende. Qual é a diferença da ovelha perdida para a dracma? A ovelha sabia que estava perdida. A moeda não sabe. A moeda não tem sentimento. A ovelha se perdeu lá fora. Ela saiu do rebanho. A moeda ficou perdida dentro da casa. E também precisou ser achada. A mulher precisou ligar a luz, varrer, limpar a sujeira para encontrar a moeda. Agora, tem a terceira história. Nós vimos aquele que saiu, que precisou ser, o pastor precisou ir buscar ele para trazer de volta. Nós temos aquele que estava perdido dentro da casa, que não sabia que estava perdido, mas que a dona também precisou limpar para achar. E agora, na terceira história, nós temos um pai que tem 2 filhos. E o mais novo chega e diz, pai, eu quero a minha herança, eu quero aquilo que é meu, que eu quero curtir, eu quero me divertir, eu quero sair pelo mundo. E o pai, triste, pega e dá para ele a parte dele em dinheiro. E o filho vai, porque quis. Iludido, achando que ia se divertir, que ia ter muitos amigos, e vive na festa, e vive em orgias, e vive com mulheres, com bebidas, até acabar o dinheiro. E aí acabam seus amigos, que não eram amigos. O mundo tem muitos amigos nesse sentido. Enquanto tiver alguém para pagar, está cheio de amigos. Quando acabou, somem os amigos. E aí ele tem que trabalhar. Ele que era o filho de um fazendeiro que nunca precisou trabalhar muito. O pai tinha muitos empregados. Agora precisa cuidar de porcos, que era um serviço imundo. E ele quer comer da mesma comida dos porcos e não tem o que comer. E aí ele cai em si, arrependido, diz, eu vou voltar, vou pedir perdão, pedir para meu pai pelo menos me contratar como empregado, porque os empregados dele comem muito melhor do que eu estou comendo. E quando ele vem voltando, o pai está lá, de braço aberto, esperando. Dá uma roupa decente, que ele está esfarrapado, põe a sandália no pé, põe o anel no dedo, dizendo que está recebendo ele de volta para a família e manda matar o boi mais gordo para fazer um churrasco e manda fazer uma festa. Enquanto isso, o filho mais velho, que não tinha saído de casa, que estava em casa, mas que estava perdido também, por causa do orgulho, da avareza e da arrogância, está vindo. E pergunta para um desempregado, que festa é essa? O que está acontecendo? E ele diz, o teu filho, teu irmão voltou e teu pai mandou fazer uma festa porque ele estava perdido e foi achado. E o filho mais velho fica emburrado, eu não vou entrar. Não quero saber. Esse desgraçado gastou todo o dinheiro, agora o meu pai recebe e confessa. Como é que é isso? E aí o pai sai lá, todo cheio de amor, e diz, meu filho, o que é isso? Eu não, esse teu filho gastou todo o teu dinheiro com prostituta, confessa, e agora tu recebe ele assim? E eu que nunca saí? E ele diz, meu filho, ele estava morto e foi achado. Esse teu irmão estava perdido, foi achado, estava morto, reviveu. É preciso se alegrar. E tudo que é meu é teu, nunca te faltou. Pode fazer festa quando tu quiser. E Jesus termina a história aqui. Isso é interessante. A gente não sabe se o filho mais velho entrou ou não. Mas por que ele termina aqui? Porque Jesus termina aonde ele começou. Como é que começa o texto de Mateus 15? Jesus está lá dentro, na festa. Claro que não era uma festa, estava jantando com pecadores, com publicanos. Do lado de fora estão os arrogantes, os que se acham santos e que não querem entrar porque são melhores. Como é que Jesus termina a história? O filho pródigo que perdeu tudo, foi acolhido, foi recebido, está na festa com o pai. O filho que se achava melhor porque nunca saiu, que era arrogante e orgulhoso, está do lado de fora e não quer entrar. Ou seja, Jesus deu a lição para os fariseus, para os saduceus, disse, agora vocês escolhem, vocês vão entrar para a festa ou não? A festa é para vocês também. O pai é amoroso e está chamando todo mundo. Jesus é amoroso e está chamando todo mundo. Essa é a grande lição. Então olhem como Jesus contou uma história muito completa. Primeiro a ovelha que sai, que se perde, sabe que está perdido, não sabe o risco que está correndo. Quantas pessoas saem da igreja, saem da vida de fé porque são seduzidos pelo mundo, acham que vão curtir a vida, que nem aquele filho mais pródigo, e depois quebram a cara.
Uns conseguem voltar, como o filho voltou. Outros, o pastor tem que ir atrás e buscar, como aquela ovelha. E quantos são aqueles que são como a moeda, estão perdidos lá dentro, no meio da sujeira, no meio da escuridão, porque acham que não precisam melhorar, não precisam do perdão dos pecados, como a moeda. E a mulher precisou ligar a luz, precisou varrer. É preciso a luz do Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento. É preciso a limpeza que Jesus faz através do perdão dos pecados para que a gente seja encontrado sempre de novo, mesmo dentro da casa a gente muitas vezes está perdido. Se a gente não olhar para si, se a gente não buscar o perdão, a gente não tem o perdão, não tem vida e salvação. E aí a gente vê o filho mais velho, que se achava melhor porque estava ali. Ninguém é melhor nem pior. Todos nós, por causa do nosso pecado, estávamos indo para o inferno. Tanto os que sabem como os que não sabem. Tanto os que saem como os que estão dentro. Todos nós precisamos do bom pastor Jesus. Aleluia, Jesus. Que perdoa os nossos pecados, que lava a nossa sujeira e que muitas vezes precisa nos colocar no ombro para nos proteger dos inimigos e para aliviar o nosso cansaço, nossa ansiedade, nossa depressão, nosso medo, nossa angústia. Muitas vezes a gente não aguenta mais, ele nos põe no ombro e diz, vem cá, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aleluia. Esse é o bom pastor. Lá do texto de Ezequiel, que acabamos de ver, Ezequiel 34, onde Deus diz, eu mesmo vou buscar minhas ovelhas. Eu vou chamar elas e eu vou cuidar. E no texto da epístola, o apóstolo Paulo diz assim, eu era o pior dos pecadores, eu caçava e matava cristãos, o pior era eu. E Deus, pela sua graça, me regenerou, me limpou e agora eu sou um exemplo para vocês. Aleluia. Que cada um de nós possa ter essa humildade e dizer, se hoje eu sou cristão, se hoje eu estou dentro da família da fé, é porque o bom pastor com seu sangue me lavou, me limpou. É porque o bom pastor veio e me buscou. Aleluia. E agora, ele espera que a gente também leve essa mensagem da salvação para aqueles que ainda estão fora. E nós que estamos dentro, nunca pensemos que é por mérito, por dignidade e que somos melhores. Não. Precisamos sempre de novo do mesmo perdão, do mesmo carinho, da mesma bondade, do mesmo amor que só Jesus, o bom pastor, tem por nós. Por isso somos a sua igreja. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Portanto, vivamos como um só organismo. Aleluia. O rebanho do bom pastor, Jesus. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna, até o dia em que estivermos todos juntos como um só rebanho.